Olá, irmãos, graça e paz. Vamos estudar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Vamos, antes disso, orar. Senhor nosso Deus, queremos pedir que Tu estejas falando conosco por intermédio da Tua santa, bendita palavra. Edifica-nos, Senhor. Fortalece-nos. Capacita o Teu servo para transmitir a Tua palavra com clareza, com fidelidade. Que essa palavra traga exortação e encorajamento aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. A palavra de Deus nos diz: Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a mulher, com a repudiada, comete adultério. Desde o início dessa pandemia, as pessoas já diziam que o número de divórcio seria grande, pelo fato de os cônjuges ficarem isolados. Muitos casais passariam mais tempo juntos, convivendo por um período maior por conta do isolamento social. Alguns diziam isso em tom de brincadeira e outros diziam de forma séria mesmo. Após mais de 100 dias de isolamento social, a realidade é que realmente os problemas conjugais têm sido muitos. A violência doméstica aumentou e, tristemente, casais se separaram neste período. Nós vemos isto olhando no noticiário, vendo as notícias. Houve muitos problemas e separações nesse período também. Talvez até conheçamos casais que tiveram problemas neste período. Por outro lado, graças a Deus, muitas famílias estão mais unidas. O número de casais e famílias lendo a Bíblia, orando juntos, fazendo culto doméstico, participando também de cultos online, tem aumentado. Mas, independentemente da situação de isolamento social, o número de divórcios atualmente é cada vez maior. E o pior é que ele tem aumentado até mesmo entre os evangélicos, entre os cristãos. A mídia, inclusive, tem incentivado o adultério e o divórcio. E há inclusive, atualmente, a triste ideia de que o casamento dura até acabar o amor, sendo que, na verdade, o amor deveria aumentar, fortalecer, assim, os laços conjugais. O fato é que o casamento virou uma aposta. Se der certo, deu. Se não der, a vida continua e cada um segue a sua vida. Aqui nessa passagem bíblica, Jesus continua falando sobre a questão do adultério, mas enfatiza a questão da compreensão errada que os religiosos defendiam a respeito do divórcio e também do novo casamento. Aqui, portanto, Jesus ressaltaria a importância da fidelidade conjugal. Então, eu queria refletir um pouco com os irmãos hoje a respeito do divórcio e novo casamento. A princípio, a partir desse texto, entre um casal de crentes. Este é um assunto muito complexo. Portanto, assim como Jesus tratou do mesmo aqui de forma resumida, eu também falarei de forma bastante resumida.
o bom de estudarmos a palavra de Deus, seja sermões, estudos, de forma sequencial, é que nós, pregadores, não temos como fugir de assuntos difíceis, né? Porque esse assunto é difícil, é muito complexo, chega a ser até mesmo polêmico, e eu digo isso, inclusive, pensando nos grandes teólogos, estudiosos da Bíblia. Mas, ao estudarmos este assunto, é importante considerarmos todo o contexto interior. Jesus cumpriu toda a lei e nos capacita em tudo. Portanto, arrependimento, eu quero deixar bem clara essa frase no início e mais para o final também. Arrependimento, perdão, reconciliação são sempre as melhores soluções. Ou pegando num pacote todo, né? Arrependimento, perdão e reconciliação, esta é a melhor solução. Vamos ver aqui, então, o ensino da lei de Moisés a respeito deste assunto. Vamos ver de uma forma bastante resumida, né? A questão do ensino de Moisés, poderíamos ficar aqui vários estudos só vendo isso, cada tópico aqui, mas vamos ver de uma forma bem resumida o ensino da lei de Moisés a respeito deste assunto. Na lei de Moisés, ou lei mosaica, o adultério não era relatado como motivo para divórcio, porque quem adulterava era apedrejado e o casamento, portanto, chegava ao fim. Somente a morte, portanto, era motivo para o final do casamento, podemos colocar assim, pensando no adultério. O objetivo da lei de Moisés quanto a este assunto era basicamente controlar o divórcio, que veio surgir depois, pois a situação estava caótica. As mulheres estavam sendo muito desvalorizadas, os homens achavam que tinham o direito de divorciarem por qualquer motivo, inventavam uma desculpa esfarrapada e se divorciavam, e isso causava muito sofrimento, tanto às mulheres quanto às crianças, aos filhos. Diante disso, Moisés, orientado por Deus, permitiu o divórcio, mas não era uma ordenança, pois, se assim fosse, seria uma contradição ao propósito original de Deus. Os homens teriam que dar carta de divórcio, porque sem a carta a mulher poderia até mesmo ser acusada de adultério e ser apedrejada. Portanto, para proteger a mulher, a carta era entregue na presença de 2 testemunhas, explicando o motivo do divórcio, lembrando que não era adultério, o adultério era apedrejamento. Então, outro motivo. A lei também proibia o homem de voltar a contrair novas núpcias com a antiga esposa, para evitar que este tivesse outras mulheres e depois voltasse a obrigar a antiga mulher a voltar a se casar com ele novamente, a tratando assim como se fosse um mero objeto. Então, essa lei protegeria a mulher também, e além disso, uma vez que ela estava sendo abandonada pelo seu esposo, divorciada, ela teria o direito de se casar novamente. Isso acabou restringindo o número de divórcios, pois o marido pensaria muito bem antes de se divorciar de sua esposa, uma vez que nunca mais poderia tê-la de volta. Enquanto o marido procurava um escriba para redigir aquela carta, nem todos os escribas estavam preparados para aquele assunto, era um tempo oportuno para que o casal se reconciliasse. Enquanto a carta não fosse redigida, teria oportunidade também para se reconciliar. Então, percebam que tudo tinha um propósito positivo. Assim, o divórcio poderia ser evitado. Em resumo, a lei mosaica do divórcio era uma concessão da parte de Deus, mas a lei original de Deus quanto ao casamento não deixava espaço para o divórcio, mas este só foi permitido por causa da dureza do coração do homem, protegendo assim a mulher. Então, não era uma ordenança, a lei original de Deus, o propósito original de Deus sempre foi para que não houvesse o divórcio, mas houve assim essa
permissão temporária. Agora vejamos o ensinamento dos religiosos sobre o assunto, os religiosos na época de Jesus. Eles estavam abusando dessa situação novamente. Naquele período, havia duas escolas rabínicas que eram rivais por interpretarem a lei de Moisés de forma diferente. Uma interpretava de uma forma extremamente rígida todas as questões, e outra era muito, podemos colocar que era muito light, né? Ela era muito flexível. Então, havia essas duas escolas rabínicas seguidas pelos religiosos. A escola Shammai era muito rigorosa, só no caso do divórcio ela só permitia diante de uma situação que fosse considerada muito grave. Inclusive tem o texto lá de Deuteronômio, nós não vamos entrar nele hoje, mas que vai falar, a interpretação vai partir dali, né? Se encontrar alguma coisa indecente em sua esposa, aí poderá dar-lhe carta de divórcio. Aí o que seria essa coisa indecente? Então, tudo girava em torno dessa interpretação, mas essa escola só permitia se fosse uma coisa, um motivo considerado grave. Por outro lado, a escola de Hillel, ela era mais flexível, permitia o divórcio por qualquer motivo. Era como se, não tem compatibilidade de gênero. Então vamos dar a carta de divórcio. Então era mais ou menos assim. Eles entendiam que se o homem desse carta de divórcio, ele poderia abandonar a esposa na hora que bem entendesse. Mas o fato é que nenhuma escola rabínica tinha um entendimento correto sobre o assunto, nenhuma das duas. Eles iam para extremos diferentes, porém equivocados, e muitas injustiças estavam acontecendo com as mulheres. Portanto, aqui que entra Jesus, o ensino de Jesus sobre a respeito do divórcio. No capítulo 19, é ressaltado que os fariseus voltaram a questionar Jesus quanto a este assunto, e ali Jesus trataria do mesmo de forma mais abrangente. Vejamos lá, capítulo 19, onde Jesus trataria desse assunto de forma mais abrangente. Versículos 3 a 9 nos diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, perceba que aqui ele ressalta a questão do adultério masculino também, né? Comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, ali Jesus, nesse texto, Jesus vai tratar da situação de uma forma mais abrangente, tendo como base o princípio da instituição do casamento no Éden, a saber, esse deve durar pelo resto da vida. Ambos são uma só carne, uma vez que se casaram. Portanto, ali no capítulo 19, Jesus está deixando claro que Moisés não foi contra o princípio da criação, mas que criou uma legislação temporária por causa da dureza do coração humano. Então, Jesus sempre vai no cerne da questão, lembrando que o que Jesus está ensinando aqui não é para contradizer Moisés, mas sim para contradizer a interpretação equivocada daqueles religiosos. Mas no caso aqui, é importante que nós entendamos que Jesus, uma vez que ele veio, cumpriu todos os requisitos da lei, como nós vimos anteriormente nesse mesmo
no mesmo capítulo 5. Jesus veio e cumpriu todos os requisitos da lei, portanto, ele não precisava mais da legislação temporária de Moisés. Ele não havia mais necessidade, muito menos da ideia errada dos religiosos de sua época. Jesus tinha dito anteriormente que a justiça deles deveria, a justiça dos seus discípulos, deveria exceder a destes religiosos, então não deveriam se apegar a esse entendimento que eles tinham. E nessa passagem, Jesus, portanto, vai dizer que o único motivo para o divórcio são as relações sexuais ilícitas, porque uma vez que o cônjuge as comete, quebra o laço de uma só carne. E a expressão expõe a se tornar adúltera, significa que, diante do desamparo, a mulher poderia acabar caindo em tentação, não dando chance de arrependimento ao marido e contraindo novas núpcias, e quem se casasse apressadamente com ela também cometeria adultério. Então, Jesus, mesmo em poucas palavras, ele procura ser bem específico e claro a respeito do assunto. Porém, as palavras de Jesus aqui, em Mateus, principalmente olhando para o capítulo 19, nós percebemos que não são um incentivo ao adultério, nem tampouco um mandamento, mas sim uma permissão. O princípio de uma só carne deveria prevalecer sempre, como o próprio Jesus diria no capítulo 19, como nós vimos. Vale lembrar que Jesus estava falando dentro de um contexto específico, pressupondo que ambos os cônjuges serviam ao mesmo Deus. Então, Jesus está falando ali para a ideia do Sermão do Monte, para os seus discípulos, aqueles que o serviam. Portanto, aqui ele está pressupondo um casamento entre duas pessoas que o sirvam. Mas eu queria falar rapidamente também sobre o divórcio entre um crente, um casal onde um é crente, um é convertido, e o outro não. A partir do texto de 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, dos versículos 10 a 16, de uma forma bem breve, né? Só para nos ajudar nessa compreensão, o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em conviver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica o sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, aqui Paulo estava tratando de um contexto diferente, lidando com uma situação diferente. Na igreja de Corinto, havia pessoas, Paulo foi pregar lá, as pessoas não eram cristãs, mas havia casais onde um dos cônjuges veio a se converter a Cristo, saiu do paganismo, das religiões, de outras religiões, e ouviu o evangelho e veio a se converter a Cristo, veio a se tornar crente, ter a vida transformada por Cristo. E aí, diante disso, veio o questionamento ao apóstolo Paulo. Uma vez que eu sou de Jesus, o meu esposo, a minha esposa, meu cônjuge, ainda não continua servindo os falsos deuses, não se converteu, então eu gostaria de saber se eu posso me separar dele ou dela, para que eu possa ser mais espiritual, estar mais próximo a Deus. E aí Paulo vai responder
inclusive ele vai dizer, aos mais digo eu, não o Senhor, ele não está dizendo que ele está acrescentando algo à palavra de Deus, lembrando que Paulo é inspirado por Deus. O que ele está dizendo no começo aqui, Jesus já disse algo a respeito disso, mas com respeito a esse o assunto que vocês estão perguntando, como o Senhor Jesus não deixou nada específico sobre isso, então digo não o Senhor, mas digo eu. Mas em outras palavras, sempre é Deus que está falando, né? Falou por intermédio de Jesus, está falando por intermédio de Paulo aqui. Então, o que Paulo vai dizer? É que apenas o abandono obstinado do lar por parte do cônjuge não crente, não cristão, era motivo para o divórcio. Apenas se ele abandonasse, aí não teria como, né? Não teria como amarrá-lo lá e simplesmente, vamos ficar casados. Não, se ele quiser ir por vontade própria e te abandonar, aí os laços serão dissolvidos. Consequentemente, os laços do casamento serão dissolvidos. O irmão e a irmã não vão ficar escravos nesse sentido, né? Não ficarão sujeitos à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Então, só para nós entendermos um pouquinho aqui do que Paulo também falando a respeito deste assunto. E eu acredito que esse assunto, ele vai nos levar para uma outra questão, por isso que eu fiz questão de citar Paulo aqui, porque muitos têm questionado o seguinte, a cada dia que passa, mais pessoas têm questionado a seguinte questão: seria a violência doméstica um aspecto do abandono obstinado do lar? Mesmo o cônjuge permanecendo ali, ele não já teria abandonado de forma obstinada o lar, uma vez que está cometendo violência doméstica? A Bíblia não é explícita nessa questão com relação ao divórcio, mas a palavra de Deus ela trata da violência com muita seriedade por toda a Escritura, onde a justiça deve ser manifestada para quem comete qualquer tipo de violência. Eu acredito que a confissão de fé de Westminster, ela nos ajude nesse sentido quando afirma que, contudo, nada senão adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. No capítulo vai falar sobre o matrimônio, o divórcio, capítulo 24 da Confissão de Fé, e ali no ponto 6, na parte B, vai declarar isso. Em outras palavras, se o agressor for um cristão, existe a possibilidade da disciplina eclesiástica visando a restauração, conforme nós vemos em Mateus 18, a questão da disciplina para quê? Para o cristão que estiver em pecado. E se for apenas supostamente cristão, não se arrependendo, essa pessoa deve ser excluída da igreja e considerado como alguém que abandonou o lar, pois não quer se arrepender. Porém, é importante lembrar que cometer violência doméstica é um crime e a pessoa que o comete também terá que acertar as contas com a justiça civil. Então, é um assunto bem complexo, mas eu entendo que possa, sim, vir a se caracterizar como um abandono do lar. Mas, chegando no ponto, o assunto vai ficando cada vez mais difícil, mais complexo, mas falando do novo casamento propriamente dito, com relação à questão do novo casamento, entre cristãos principalmente, né? É um assunto muito complexo, é um assunto que causa até polêmica. Eu já li alguns livros a respeito do assunto, de autores que são totalmente contrários a um crente contrair novas núpcias, mesmo que seja a parte inocente, a parte que foi traída.
Existem alguns estudiosos que quando, mesmo falando a parte inocente tem o direito de se casar, dirão não, nunca mais. Porém, a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles entendem que a parte inocente tem sim o direito de contrair novas núpcias, por mais difícil que seja dizer se realmente tem uma parte totalmente inocente ali naquele casamento. Eu também entendo que a pessoa que não cometeu o adultério, eu entendo que essa pessoa, a parte inocente, podemos colocar assim, possa se casar novamente. Então, esse é o meu entendimento também. E a confissão de fé, eu acredito que ela seja muito esclarecedora neste sentido, quando afirma o seguinte: no caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar-se novamente com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então, novamente, lá na Confissão de Fé, no capítulo 24, na parte 5, né, nós vamos ver essa afirmação. Mas ainda permanece a questão sobre a parte culpada. Quem cometeu o adultério? Pensando numa pessoa que não era cristã, a partir do momento que ela se converter, nós sabemos que a vida dela muda completamente, né? Independente do que ela tenha cometido no passado, seja adultério ou qualquer outra coisa, no momento que Deus transforma a vida dela, passa uma borracha no seu passado, então tudo é perdoado e a pessoa passa a viver para o Senhor a partir daquele momento. Então, é mais tranquilo nesse sentido. Mas no caso de um cristão, alguém que serve a Deus e que cometeu adultério e não permaneceu com seu cônjuge, não há base bíblica para contrair novas núpcias. O próprio Jesus vai deixar claro que, uma vez que a pessoa contrai novas núpcias, ela estará... o segundo casamento, na verdade, será um adultério. Ela é uma só carne com a primeira pessoa com quem foi casada. Então, percebam que é um assunto bem complexa, não há base bíblica para novas núpcias. Eu também entendo que a parte inocente na questão do abandono do lar possa se casar novamente, né? Só para abrir aspas aqui, mas pensando na parte culpada, quem comete o adultério, que já é um cristão, é preciso tomar muito cuidado para falar sobre esse assunto, pois por mais que não haja base bíblica para a pessoa contrair novas núpcias, nós devemos tomar cuidado, porque este não é um pecado imperdoável. Não é um pecado imperdoável. Mesmo a parte culpada, mesmo que ela pode vir a se arrepender de coração e ser perdoada por Deus. Nós sabemos que Deus, nosso Deus, ele é rico em perdoar. Nosso Deus está pronto para perdoar quando a pessoa realmente se arrepende. É lógico que a questão fica complexa se a pessoa que se arrepende ela não tenha mais como voltar ao cônjuge, né? Ao cônjuge antigo, por já ter uma nova família, ou mesmo seu cônjuge já ter uma outra família. Então pode ser perdoado, mas não tem como voltar atrás. Então é uma situação bem complexa. Mas devemos sempre ter em mente que Deus é rico em perdoar, porém as consequências do pecado, as feridas vão permanecer pelo resto da vida. E ainda sobre o assunto de um novo casamento, é importante que nos lembremos que o divórcio ele pode mudar relacionamentos, situações, mas não necessariamente o coração. É possível que raízes dos problemas no primeiro casamento não sejam tratadas e sejam levados para um novo relacionamento. Questões como falta de perdão, a pessoa que guarda mágoas, não consegue dialogar, é egoísta, imatura, e tem também a questão da dureza do coração.
se essas questões não foram trabalhadas e tratadas em um primeiro casamento, o segundo será tão complicado quanto, ou até mais do que o primeiro. Além disso, envolve não apenas o cônjuge, como também filhos e novas famílias. Então, é um assunto bem difícil, mas devemos lembrar que nosso Deus é rico em perdoar. Mas eu queria deixar mais algumas lições práticas para nós a respeito deste assunto como um todo, principalmente no sentido de prevenção e pensando mais principalmente no casamento em si. Jovem, tome cuidado com o namoro que você pretende ter, pois ele pode te trazer muitas lágrimas no futuro. Não entre em julgo desigual, mas case-se com alguém que de fato ame a Jesus. Jovens casais, ainda pensando na questão dos jovens solteiros, antes de falar dos casados, eu não entrei muito nesse assunto, mas aqui o texto, quando Jesus fala relações sexuais ilícitas, é possível que ele estivesse falando também a respeito de solteiros, no sentido de que naquela época o noivado não era como hoje, né? A pessoa estava prometida em casamento a alguém, e uma vez que o noivo cometesse relações sexuais ilícitas contra a pessoa, isso também daria o direito da pessoa que estava em contato. Jovens casais, se firmem nos princípios bíblicos acerca do casamento. Leiam a Bíblia e orem juntos. Procurem ter bastante diálogo. Ouça bastante o seu cônjuge. E isso vai fazer toda a diferença. Tomemos cuidado com a cobiça que pode nos levar ao adultério. E você, que talvez esteja enfrentando um problema no seu casamento, ou venha a enfrentá-lo, saiba que Deus sempre tem a solução. Jesus cumpriu toda a lei e ele nos capacita em tudo. Mesmo no caso do adultério, o divórcio deve ser o último recurso. O divórcio deve ser o último recurso. Ouvi uma palestra de um pastor muito querido, certa vez, e ele usou uma ilustração, não sei se é dele ou se ele pegou essa ilustração de algum outro pastor, teólogo, mas ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Você pegar duas folhas de papel, passar lá tenaz, cola, né, nas duas, juntar uma na outra, e depois você colocar um livro bem pesado em cima dessas folhas e depois tentar separá-las. Vai conseguir? Para separar aquelas duas folhas de papel? Na verdade, isso fará um estrago grande ali, porque uma vez que colou e as duas folhas foram coladas uma na outra, não é para serem separadas. O casal, ele é uma só carne. É o que a Bíblia, quando a Bíblia diz que uma só carne, ele está dizendo o seguinte: nós sabemos que quanto é 1 mais 1, todo mundo dirá 2. No caso do casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Uma só carne, não são mais 2. Portanto, é impossível um divórcio sem fazer um grande estrago espiritual e emocional. É algo dolorido para os cônjuges, para os filhos e até mesmo para as pessoas que estão mais próximas. Lute pelo seu casamento. Lute com todas as suas forças sempre pelo seu casamento. Se necessário, se você errou, pecou, arrependa-se. Confesse o seu pecado. E por mais difícil que seja, se você foi traído, o perdão, a busca pela reconciliação é o melhor caminho sempre. Dobre os seus joelhos,
clame ao Senhor, busque aconselhamento bíblico e conjugal, se for necessário, seja com o pastor, com um casal maduro na fé. E como família da fé, é importante que nos preocupemos com cada casal com os quais convivemos. É necessário também que estejamos sempre prontos a ajudar. Eu, particularmente, valorizo muito trabalhos como encontros de casais na igreja, mas não apenas como momento de confraternização, embora seja bom também, né, ter um momento de confraternização ali, mas não apenas como momento de confraternização, mas um momento onde temos a oportunidade de estudar a respeito da palavra de Deus e, assim, de fortalecer os laços conjugais e também de poder trabalhar para que os casais da igreja sejam unidos entre si também. Se tivermos um casamento firmado na palavra de Deus, como casais, nós podemos ser bênçãos para outros casais. Você que tem um casamento firmado na palavra de Deus, tem tido uma boa vida conjugal diante de Deus, problemas todos temos, né? Dois pecadores vivendo juntos, mas se está firmado no Senhor, tem um casamento, um bom casamento, vocês como casal, podem ser bênção para outros casais, mas nunca devemos agir com um espírito de censura, mas sempre de exortação amorosa. Irmãos, isso é muito importante. Meu primeiro pastorado, eu estava como pastor auxiliar em uma congregação também, mas eu participava das reuniões do conselho, e ali naquela igreja nós tratamos de muitas situações, uma igreja grande, e uma situação que me deixou muito triste foi quando nós tratamos a situação de um casal que estava se separando, e a esposa foi ali conversar com o conselho, e ela estava irredutível, não aceitava os problemas que eles passavam no casamento, ela não aceitava retornar ao casamento, por mais conselhos que ela tenha recebido, ela não aceitava, em hipótese alguma, continuar casada com o seu esposo. E foi um momento muito triste, mas o que me chamou a atenção também foi que um presbítero disse: puxa, mas ele tem um casal da igreja que sempre está junto com eles, são amigos e não perceberam nada. Então, às vezes mesmo um casal amigo nosso pode estar passando por uma situação difícil no casamento, que depois pode se tornar e complicando, e nós devemos ficar atentos a isso, a sermos bênção na vida dos casais que convivem conosco também. E principalmente nesse período de isolamento, é possível que pessoas, ou que conheçamos mulheres casadas, até mesmo homens, né, embora na maioria das vezes mulheres, que estejam sendo alvos de violência doméstica. Estejamos atentos a isso. Às vezes pessoas próximas a nós podem estar passando por essa situação. E se percebermos isso, devemos com muita prudência, com muito cuidado, achar uma forma de ajudar nessa situação. Não podemos ficar de braços cruzados, sabendo que alguém próximo de nós está sofrendo com violência doméstica. E todos nós, como cristãos, temos o dever de orar uns pelos outros, orar pelos casais da igreja. Nesse período de isolamento social, caso você passe mais tempo com o seu cônjuge, com a sua família, desfrute disso com alegria. Às vezes as famílias estão
mais unidas, porém na correria, né, trabalhando em casa, um momento até de mais estresse do que se estivesse saindo para fora de casa, né? Outros estão passando por outras situações difíceis, né, de não poder trabalhar, muitas lutas também nesse período, mas no caso de estar próximo, mais próximo do cônjuge, dos filhos, da família, desfrute disso com alegria. Aproveite para fortalecer os laços conjugais, familiares. Eu, particularmente, vejo como uma bênção o maior tempo possível estar próximo da minha esposa, né? Inclusive nessa pandemia. Espero que ela também pense da mesma forma. Mas eu quero concluir este breve estudo, deixando claro que foi apenas um resumo mesmo, né? Poderíamos ficar aqui vários assuntos falando sobre vários dias, estudos falando sobre esse assunto, mas eu trouxe um brevíssimo resumo a respeito deste assunto. Espero que tenha ficado claro para cada um de nós. Mas eu quero concluir esse estudo com as sábias palavras do pastor John Stott. Falando pessoalmente, como pastor cristão, sempre que alguém me pede para conversar sobre o divórcio, já há alguns anos, me recuso firmemente a fazê-lo. Adotei como regra não falar com ninguém sobre o divórcio sem antes falar sobre 2 outros assuntos, isto é, casamento e reconciliação. Às vezes, uma discussão destes tópicos torna desnecessária a outra. Finalmente, apenas depois de ter compreendido e aceitado o ponto de vista divino do casamento e o chamamento divino à reconciliação, é que há a possibilidade de se criar um contexto dentro do qual se possa falar com pesar, com tristeza sobre o divórcio. Acho que este princípio de prioridades pastorais é coerente com os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, meus ouvintes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela Tua palavra, mesmo estudando um assunto tão complexo, que mexe com as nossas emoções. Quero suplicar que o Senhor esteja fortalecendo a vida conjugal dos nossos irmãos, que cada um de nós possa ser instrumento de bênção para outros casais também, e que aqueles que são solteiros possam estar sendo direcionados por Ti para se casarem no Senhor. Coloca, assim, as nossas vidas diante de Ti, que o nosso pensamento não seja a princípio de divórcio, que esse seja sempre o último recurso, mas que estejamos sempre pensando em fortalecer os nossos casamentos. Sabemos que para isso é necessária a presença de Cristo conosco, fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo os nossos lares. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Tudo está em Tuas mãos. No nome de Jesus eu oro. Amém. Fiquem com Deus. Que o Senhor conceda a todos muitas bênçãos. Continue sustentando cada um dos irmãos, dos ouvintes, nesse momento que ainda estamos passando, mais de 100 dias de pandemia, de isolamento social, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Fique firme nas promessas do nosso Senhor. Um forte abraço virtual.